Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje vamos falar sobre a dinâmica da população no território. Muitas pessoas já migraram de cidade, estado ou mesmo de país. Isso significa que elas hoje moram em um lugar, mas já moraram em outra localidade no passado. Os migrantes mudam do lugar onde vivem por diversas razões, em busca de melhorias de condições de vida e de trabalho, entre outros. No território brasileiro, a população está distribuída de modo desigual. Existem áreas com um grande número de habitantes e outras com um número bem menor. No início da colonização, as áreas mais ocupadas do Brasil foram as próximas ao litoral. Como foi no litoral que os portugueses desembarcaram, foram essas as terras que começaram a ser exploradas, por exemplo, com o cultivo da cana para a produção de açúcar. Também no litoral, teve-se início a criação de gado, a atividade que logo promoveu a ocupação das terras no interior do país, seguindo principalmente o curso dos rios. Esse avanço para o interior era bem difícil, pois a mata era bem fechada e o terreno nem sempre era plano. No entanto, apesar das dificuldades, o interior do território brasileiro foi sendo pouco a pouco ocupado. Os eventos como a descoberta de reservas de ouro contribuíram para esse movimento. Em meados do século XIX, o cultivo do café e depois a industrialização aceleraram o povoamento de algumas cidades, principalmente no estado de São Paulo. Essas cidades se desenvolveram economicamente e atraíram um número maior de pessoas. A distribuição da população em um território é dinâmica, pois as pessoas se movimentam de forma contínua ao longo do tempo e de maneira diversificada pelo espaço geográfico. Com os deslocamentos populacionais, as pessoas que chegam a um novo município ou estado trazem com elas costumes próprios de seus lugares de origem e contribuindo para a diversificação cultural do local de destino. Como e por que as pessoas se movimentam dentro de um país, é importante compreender os fatores históricos e as características econômicas e sociais das regiões que compõem um território nacional. São vários os motivos que levam pessoas e familiares a se deslocarem, seja dentro do próprio país, seja entre um país e outro. Alguns se deslocam em busca de emprego e de melhores condições de vida, enquanto outros são obrigados a fazer isso devido a conflitos e a desastres naturais no local onde vivem. Um tipo de deslocamento muito importante é o chamado êxodo rural, quando as pessoas deixam o campo para viver nas cidades, considerando uma migração. Ele é movido por vários fatores. Os mais comuns são a existência de mais empregos nas áreas urbanas e sua melhor infraestrutura, com maior oferta de serviços de saúde e de escolas. O êxodo rural é um traço marcante das migrações brasileiras. O desenvolvimento industrial de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro nas décadas de 1940 e 1950 atraiu muitas pessoas do campo. Esse processo se acelerou nas décadas seguintes e nos anos de 1970 a população urbana brasileira se tornou maior que a rural. Há ainda dois tipos de mobilidade populacional muito frequente, mas não são considerados migrações: os movimentos sazonal e o movimento pendular. O movimento sazonal é o deslocamento por um período de semanas ou meses para outro local, com retorno para casa ao fim do período. Ele costuma ser motivado pelo trabalho.
Já o movimento pendular ocorre quando as pessoas vivem em uma cidade e se deslocam para uma cidade próxima, onde trabalham ou estudam. Elas geralmente vão e voltam para casa no mesmo dia. Daí a razão de ser deslocamento, desse deslocamento ser chamado de pendular. Temos um exemplo de deslocamento pendular muito próximo da nossa realidade. É o deslocamento que muitas pessoas fazem de Teresina para Timon ou de Timon para Teresina. Tem pessoas que moram em Timon, mas estudam e trabalham em Teresina. Assim como tem pessoas que moram em Teresina, mas estudam ou trabalham em Timon, certo? Um exemplo que a gente tem de movimento pendular. Muito bem, meus alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado.